Se você caiu aleatoriamente nesse vídeo aqui, Deus tem uma palavra para você e eu vou passar isso adiante, essa palavra que tocou meu coração. E, bom, é o primeiro vídeo do canal, então eu peço para você se inscrever, dar o like, comentar, certo? Então vamos lá. Nas minhas orações, né, eu sou um recém-convertido, eu considero assim, tem quase um ano, né, que eu me converti. E eu tenho feito várias orações durante a semana, durante os meus dias. Tenho servido ao Senhor, né? Hoje eu vivo para o Senhor. E uma coisa que nas minhas orações de hoje, né? Eu decidi gravar esse vídeo aqui. Nas minhas orações de hoje, ele me falou sobre a palavra gratidão, certo? E ao mesmo tempo que essa palavra gratidão, ela tem um significado, né? Pra gente do mundo terreno, para Deus também tem esse significado. Mas ele me deu duas palavras na minha oração e eu venho refletir com vocês sobre isso, certo? A primeira palavra foi gratidão e a segunda palavra foi solidão, certo? É muito engraçado eu falar sobre essa questão de solidão, porque talvez você que esteja aí assistindo do outro lado, né, você esteja passando por um momento difícil, alguma dificuldade, alguma enfermidade, dívidas ou problemas familiares, relacionamento, enfim. E muitas das vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Essa vida cristã, quando a gente vai cada vez mais se aprofundando na palavra, a gente acaba se distanciando de muitas coisas, né? Quando a gente entra mesmo de cabeça, claro. Então, as amizades já não são mais a mesma. Se você bebia, você não bebe mais, ou pelo menos está no processo, né? Parando de beber. Se você tem algum vício, talvez você ainda recaia muitas vezes. E sempre quando esse tipo de situação acontece, você muitas das vezes pode se sentir sozinho, certo? E eu acho que a principal coisa, assim, pelo menos desse vídeo sobre o evangelho, é que você tem que ficar literalmente tranquilo, porque você nunca está só. É muito estranha essa reflexão, porque você, muitas das vezes ali você está na madrugada, a cabeça está pensando, 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 problemas, problemas, problemas. A gente pede muito ao Senhor, a gente, né, faz muita oração, entrega as nossas vidas na mão do Senhor, entrega nossos problemas. Só que só da gente fazer isso, a gente já sabe que a gente não está sozinho. É muito engraçado e é muito bom, pelo menos para mim, né? Hoje eu tinha um problema muito grande com relação à ansiedade. Então, eu sempre fui muito comunicativo, uma pessoa muito esqueci a palavra, me fugiu aqui o nome. Uma pessoa muito extrovertida. E só que dentro de mim, no meu interno ali, no meu oculto, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então muitas preocupações, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sabe? E esse tipo de preocupação sempre me deixou muito. Quando eu ficava muito preocupado, muito, sabe, perturbado da cabeça, eu diria. Muitas das vezes eu me sentia sozinho. E agora, né, que eu tenho conhecido a palavra, entreguei minha vida para o Senhor, eu eu percebi que eu não estou sozinho e minha ansiedade, só de eu ter a consciência de que hoje eu não estou mais sozinho, eu nunca estive, né? A minha clareza mental hoje é essa. Eu nunca estive sozinho. Ele nunca me abandonou. Mas agora ficou muito mais claro. Então parece que, pô, recentemente eu mudei, estou morando sozinho. Então é um motivo a mais da solidão, daquela parte acontecer. Mas eu achei que eu ia ficar, meu Deus, eu ia ficar, né, perturbado da cabeça. E por incrível que pareça, não. Tem sido os melhores momentos de minha vida, porque sozinho, né, numa semana calma, num dia calmo, eu consigo escutar os passarinhos, eu consigo orar mais. Antes na casa dos meus pais eu não conseguia orar porque eu tinha
um pouco de receio, sabe? Aquele negócio, eu era novo também no evangelho, então era um negócio muito diferente pra mim. Então, é isso. A palavra desse vídeo, talvez, o que eu queria falar, pelo menos a primeira palavra, é sobre solidão. E você não está sozinho. Talvez Deus tocou no meu coração para fazer um vídeo específico sobre uma pessoa específica, né? E se você está assistindo esse vídeo de verdade, Deus te ama, né? Entregue a sua vida para Ele. Se você já entrega, continuando, seja uma pessoa boa, faça coisas boas, né? A gente tem aí o nosso manual, que é a Bíblia, nosso manual que a gente, poxa, tudo que a gente precisa mesmo, busque ao Senhor e entregue ao Senhor. E a outra palavra que eu comentei no início do vídeo foi gratidão. E ao mesmo tempo que a gente encerra essa leitura assim, né, essa parte sobre a solidão, a gente vem sobre a gratidão. A gente tem que ser grato, né? Todo mundo sabe muito bem disso, que a gente tem que ser grato. Só que às vezes a gente não repara nas coisas mínimas. Você já parou para pensar que o que você vive hoje, essas dívidas, esses problemas, esses vícios, a gente já um dia já imaginou em viver isso? É estranho falar, mas poxa, eu imaginei há muitos anos atrás, quando eu era criança, adolescente, que poxa, quando eu vou morar sozinho, vai ser massa, mas vai ser difícil, porque eu vou ter que pagar a conta, eu vou ter que trabalhar e tal. E hoje, muitas das vezes, eu me pego murmurando, né? E eu falo, poxa, pô, tem tanta conta para pagar, não tenho dinheiro, tô preocupado e tal. E quando eu paro assim, hoje eu tenho uma consciência um pouco maior, uma autoconsciência um pouco maior. E hoje eu falo, nossa, eu já pedi isso a Deus há muitos anos atrás. Era meu sonho vir morar sozinho e hoje, graças a Deus, eu consegui morar sozinho. E era o meu sonho. Então, o, a coisa que eu estou hoje murmurando, entre aspas, é, eu já orei. Eu já orei muito para Deus. Deus, eu quero sair de casa, eu quero ter autonomia, eu quero ser mais forte. Só que cada vez que a gente vai dando um passo a mais na nossa vida, a gente também vai, as coisas vão se dificultando. Porém, Deus ele não dá um fardo pra gente que a gente não consegue carregar. Pode ser pesado. Deus ele não vai dar um fardo leve pra você, porque senão ninguém teria problema, sabe? Mas a questão é que você não está sozinho e seja grato pelo que você tem hoje, pelo que você é hoje, pela pessoa que você se tornou hoje, sabe? Eu fico muito feliz porque eu sempre tive vontade de gravar esse tipo de vídeo, um pouco mais reflexivo. Hoje eu tenho puxado mais pro evangelho porque é o que eu estou vivendo, sabe? E eu tenho muita curiosidade da minha vida que eu quero trazer aqui para vocês nos próximos vídeos, nas próximas coisas, sabe? Mas essa palavra de hoje aqui é realmente isso. Seja grato por tudo que você tem, porque um dia você já fez uma oração pedindo tudo que você tem hoje. E não tenha medo. É a palavra, frase mais escrita da Bíblia, é não tenha medo, né? Eu mesmo tem uma situação que está acontecendo em minha vida pessoal que eu falo, é Deus. Eu vou entregar na mão dele e vou confiar. E são orações que eu tenho feito várias e várias vezes sobre esse assunto, só que chegou um momento que eu falei, bom, eu acho que eu tô sendo uma pessoa ruim. Sabe por quê? Porque todo dia na minha oração eu tô pedindo a mesma coisa. Todo dia na minha oração eu tô pedindo a mesma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí um dia eu comecei a refletir, eu falei, moço, como assim eu tô conhecendo a palavra do Senhor, tô vivendo essa vida do Evangelho, e olha que estranho, todo dia eu tô pedindo, isso significa que eu não confio na palavra do Senhor? Olha que, olha que interessante. Não é ingratidão da minha parte, mas todo dia eu tava pedindo. A gente sabe que quando a gente fala, Deus, antes da gente pedir, Deus já sabe o que a gente quer. É muito interessante isso. Deus já sabe. Ele já sabe o que você quer. Ele já tem tudo planejado para a sua vida. E mesmo assim a gente pede. Mesmo assim a gente pede. Mesmo assim a gente pede. Então eu refleti e eu falei, tá. Fiz uma oração e pedi. E depois dessa oração, fiquei nessa reflexão e eu falei, tá. Nas próximas orações que eu fizer, eu não vou pedir mais. Eu vou agradecer. Por quê? Se for da vontade dele, a gente tem que saber que
temos limitações. Às vezes eu quero seguir por esse caminho e Deus fala, ó, você vai seguir por esse. Vai ser mais difícil, mas lá na frente você vai agradecer por ter passado por esse caminho e não pelo outro, né? Qualquer caminho que desvia a gente da casa do Senhor, eu acho que não vale a pena, né? Porque mesmo que a gente não... Eu tenho plena certeza que se você vive o Evangelho, você faz coisas boas, você vive mesmo de fato, a gente vai ter algum tipo de recompensa terrena, sabe? Mais pra frente, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, daqui 30 anos, mas a gente vai ter se a gente for uma boa pessoa. Mas se caso isso não aconteceu, eu também não me importo mais. Eu já fui uma pessoa muito apegada em coisa material, riqueza, enfim. E depois do Evangelho meio que quebrou vários paradigmas sobre isso. Por quê? Eu sei que hoje eu vivo o plano de Deus, o que ele tem pra mim, o que ele tem pra minha vida. Mas se eu não conseguir o que eu planejei pra minha vida e talvez seja diferente dos planos de Deus, eu vou ter a salvação eterna. Eu vou ter a eternidade para poder usufruir disso ao lado dele. Claro, sou um pecador, como diria Ni Paulo, né? Dentre os pecadores eu sou o pior. Eu peco muito ainda, eu preciso corrigir muitas coisas e eu sei que eu nunca vou conseguir chegar na perfeição. Porque a única pessoa que foi perfeita nesse mundo foi Jesus Cristo, né? Foi a pessoa que ele veio para perdoar os nossos pecados, né? E ele morreu na cruz por causa disso. Então, por mais que eu tente, eu nunca vou ser perfeito. E eu vou continuar sendo um grande pecador imundo, né? Em busca da salvação eterna. Então, é isso. Acho que o vídeo de hoje é sobre isso. Eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo que você não está sozinho. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa reflexão. E dá um like, se inscreva, dá um joinha. E vamos ajudar a passar essa palavra, porque talvez você esteja precisando dessa palavra, mas não só você, possa ter outras pessoas que precisam também dessa palavra, beleza? Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.